Oi, eu sou Alicia. E sabe aqueles dias que parecem normais, mas no fundo estão só esperando acontecer alguma coisa especial? Então, foi num dia assim que tudo começou. Eu tinha acabado de sair da escola, e como o céu estava super azul, e o sol brilhava feito ouro, minha mãe me levou até o parque. Eu levei a Lelê, minha panda de pelúcia, é claro. Ela nunca perde uma aventura comigo. A gente costuma sentar num cantinho da grama, inventar histórias e contar quantas nuvens parecem bichinhos estranhos. Lelê sempre vê um elefante antes de mim, acredita? Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto eu balançava bem alto, tentando quase tocar o céu com os pés, uma menina apareceu perto do balanço do lado. Eu reparei que ela tinha uma tiara com brilhos coloridos e um sorriso cheio de dente de leite. Ela parecia saber brincar de tudo. Em poucos minutos, estávamos correndo, pulando, rindo e inventando jogos como se fôssemos amigas desde sempre. O nome dela era Lara. Ela era rápida, engraçada e tinha ideias malucas que me faziam rir muito. A tarde passou tão rápido que parecia um minuto. Quando me dei conta, já estava na hora de ir embora. Na volta para casa, eu olhei para Lelê, que ficou o tempo todo comigo, quietinha na mochila. Eu contei tudo para ela, como sempre faço. Mas, naquele dia, ela parecia um pouquinho diferente, como se tivesse ficado calada demais. Eu não entendi na hora. Só fui perceber depois que às vezes, até quem a gente ama, pode se sentir deixado de lado. Mas isso já é outra parte da história. No dia seguinte, eu acordei com aquela empolgação que só quem faz uma nova amiga entende. Vesti minha roupa favorita, preparei um lanchinho e, claro, coloquei a Lelê na mochila, como sempre. Ela ia comigo sempre vai. Só que, naquele dia, alguma coisa estava diferente. No caminho até o parque, eu ficava lembrando das brincadeiras que eu e a Lara inventamos no dia anterior. Eu mal podia esperar para ver o que iríamos fazer dessa vez. Mas eu estava tão animada, que nem percebi o jeitinho que a Lelê ficou quieta, meio caída no fundo da mochila. Parecia que ela não queria ir. Mas eu fui mesmo assim, achando que tudo ia ser divertido como antes. No parque, a Lara já estava me esperando. A gente correu, pulou, desenhou no chão com graveto. E Lelê, bom, ela ficou esquecida na mochila, encostada num cantinho. Eu pensei que depois, mais tarde, a gente brincaria juntas, nós três. Mas o tempo foi passando e eu só percebi quando a luz do sol começou a ficar dourada e o parque foi esvaziando. Era hora de ir embora. Naquela noite, quando cheguei em casa, fui guardar a Lelê na prateleira do meu quarto. Foi aí que eu notei. Os olhinhos dela não brilhavam igual antes. Não que ela pudesse falar de verdade, mas era como se eu conseguisse ouvir aquele silêncio que só os nossos melhores amigos fazem quando estão tristes. Foi quando eu me perguntei, será que ela se sentiu sozinha? Às vezes, a gente se empolga tanto com o novo, que esquece de cuidar de quem sempre esteve ali, mesmo quietinho, do nosso lado. E esse pensamento ficou comigo a noite inteira. Nos dias seguintes, eu continuei encontrando a Lara no parque. A gente brincava muito e cada vez inventava jogos mais incríveis. Só que, aos pouquinhos, algo começou a mudar. Ela começou a chegar atrasada. Às vezes, vinha com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Outras vezes, falava menos e ficava olhando para o chão, desenhando com o dedo na terra. Eu perguntava se estava tudo bem, e ela sempre dizia estou sim, com aquele sorriso que parecia colado no rosto, sabe? Teve um dia que ela me mostrou uma pulseirinha colorida, cheia de miçangas, e disse que era da mãe dela. Mas, quando eu perguntei se podia ver de perto, ela escondeu a mão rapidinho e mudou de assunto. Achei estranho, muito estranho. Eu comecei a perceber que, por trás da alegria dela, tinha alguma coisa guardada. Uma coisa que ela não queria contar. E, por mais que eu quisesse continuar rindo e brincando, algo dentro de mim dizia que minha amiga precisava mais do que uma brincadeira naquele momento. Naquele dia, quando cheguei em casa, abracei a Lelê bem forte. E sabe,
Foi como se ela me entendesse sem dizer nada, porque às vezes a gente sente que alguém está triste, mesmo quando essa pessoa tenta sorrir. E meu coração começou a bater mais devagar, como se quisesse ouvir de verdade o que a Lara ainda não conseguia dizer. Eu não consegui parar de pensar na Lara, todos aqueles sinais que ela estava escondendo, tudo que ela parecia querer contar, mas não conseguia. Eu sabia que precisava ser a amiga dela, de verdade. Aquele tipo de amiga que sente quando algo não vai bem e faz de tudo para ajudar, mesmo que não saiba o que fazer ainda. No dia seguinte, no parque, eu já sabia o que queria fazer. Não ia ficar só brincando e esperando que ela me contasse. Sozinha, eu tinha que ser mais atenta, mais presente. Queria que ela soubesse que podia confiar em mim, sem medo. Eu fui até ela, que estava no canto do parque, olhando as árvores com a cabeça baixa. Eu sentei do lado dela e falei, do jeitinho mais carinhoso que eu podia: Lara, você sabe que pode me contar o que quiser, né? Eu estou aqui se precisar de alguma coisa. Não precisa esconder nada, eu não vou te julgar. Ela me olhou com os olhos brilhando e por um momento, parecia que ia falar alguma coisa, mas logo desviou o olhar. Ficou quieta por uns segundos e então me respondeu com um sorriso tímido: Eu sei, Lícia, só não sei como contar. Eu segurei a mão dela e disse: Não importa como, Lara, eu sou sua amiga, pode contar do jeito que for mais fácil. Ela ficou em silêncio, e eu percebi que a Lara não precisava de palavras. Às vezes, o silêncio pode ser mais forte do que qualquer explicação. O importante era eu estar ali, ao lado dela, para que ela soubesse que não estava sozinha. Aquele momento me fez perceber algo muito importante: amizade verdadeira não precisa de respostas imediatas, não precisa de perfeição. Às vezes, só o fato de estar ali, junto, já é o suficiente. E, naquele instante, eu sabia que a Lara ia me contar quando estivesse pronta. Eu sabia que, com o tempo, a Lara ia se abrir. Às vezes, as pessoas não conseguem falar na hora certa, mas eu não ia desistir de ser amiga dela. A gente não precisa de palavras para entender quando alguém precisa de ajuda, só de um olhar e um coração disposto a ouvir. E foi no dia em que fomos brincar perto do lago que a verdade finalmente apareceu. Estávamos sentadas na beira da água, jogando pedrinhas e tentando fazer elas saltarem. Eu percebi que a Lara estava mais quieta do que nunca, olhando para as ondas com os olhos cheios de preocupação. Ela não estava prestando atenção na brincadeira, e eu sabia que havia algo por trás disso. De repente, ela se virou para mim e disse, quase em um sussurro: Lícia, eu tenho medo da minha mãe ir embora. Eu não sabia o que dizer. As palavras dela me pegaram de surpresa, mas eu tentei ser calma e acolhedora. Mas, Lara, sua mãe está com você, né? Ela não vai embora. Ela balançou a cabeça lentamente. E então explicou, com um fio de voz: minha mãe está doente. E os médicos disseram que ela precisa de um tratamento. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu fico com medo de não ter mais ela comigo. Eu senti uma onda de tristeza dentro de mim, um aperto no peito. E foi quando eu percebi o motivo do comportamento dela, os sorrisos forçados, as palavras que ela não dizia. Ela estava com medo, medo de perder a pessoa mais importante da sua vida. Eu coloquei a mão sobre a dela, apertando suavemente. Lara, eu sei que isso é muito difícil, e eu não sei como a sua mãe vai se sentir, mas eu sei que ela te ama muito, e o amor dela vai te acompanhar, sempre. E eu vou estar aqui para você, não importa o que aconteça, está bom? Ela olhou para mim com os olhos brilhando, mas dessa vez não era tristeza, era gratidão. Obrigada, Lícia. Eu não sabia como contar isso. Eu sorri e dei um abraço nela. Naquele momento, eu entendi o que era amizade verdadeira. Não era sobre estar sempre bem ou sempre sorrindo. Era sobre estar lá para a pessoa, quando ela mais precisa. A amizade verdadeira é isso: entender, apoiar, ser a força quando o outro não consegue mais se manter de pé sozinho. Eu sabia que a Lara não ia estar sozinha, porque agora ela tinha uma amiga que ia caminhar ao lado dela, não importa o que acontecesse. Depois daquele dia no lago, as coisas começaram a mudar.
A Lara, mesmo com o peso do medo, parecia mais tranquila por saber que eu estava ali para ela. Não é fácil carregar um medo tão grande, mas, aos poucos, ela começou a confiar mais em mim, e eu também comecei a entender melhor como poderia ajudá-la. No dia seguinte, quando nos encontramos no parque, ela estava com um sorriso tímido, mas sincero. Eu já sabia que ela estava tentando ser forte, mas agora ela também queria que eu soubesse que não estava mais sozinha, nem precisava esconder o que sentia. Eu perguntei se ela queria conversar sobre o que estava acontecendo, e ela concordou. Sentei ao lado dela, com a Lelê no meu colo, minha panda sempre pronta para dar um abraço. A Lara olhou para a Lelê e sorriu. Eu gosto da Lelê. Ela me lembra a época em que eu me sentia mais tranquila. Eu queria ser mais forte, igual a ela, mas às vezes, eu só fico com medo, Lícia. Eu sorri e acariciei a pelúcia. Às vezes, ser forte não significa não sentir medo. Ser forte é ter coragem de enfrentar o que a gente tem medo e saber que não estamos sozinhos. A gente ficou ali por um tempo, só quietinha, observando o movimento do parque e sentindo o vento. Às vezes, estar juntos sem falar nada é tudo o que precisamos. A partir daquele dia, começamos a encontrar formas de lidar com as dificuldades juntas. Quando a Lara ficava triste, a gente inventava brincadeiras de fantasia, onde nada podia nos assustar. Quando o medo da mãe dela voltava, a gente desenhava o futuro que ela queria, onde a mãe estava saudável e sorrindo, sempre ao lado dela. Nós também começamos a fazer cartões de esperança, com mensagens positivas, para entregar aos outros. Era nossa maneira de espalhar um pouco de luz por aí, um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, sempre podemos encontrar motivos para sorrir. Lelê, nossa pelúcia panda, sempre ficava no meio das nossas brincadeiras, com aquele jeitinho de ser a guardiã dos nossos sentimentos. Naquele momento, eu entendi que a amizade verdadeira não é apenas sobre estar ao lado da pessoa, nos bons momentos, mas também nos mais difíceis. Juntas, nós aprendemos que a tristeza pode ser enfrentada de muitas maneiras, com carinho, com risos e, claro, com o apoio de quem se importa. O tempo passou e, a cada dia, eu sentia que nossa amizade ficava mais forte. Lara e eu já não éramos apenas duas meninas brincando no parque. Nós éramos companheiras, verdadeiras amigas que se apoiavam, que sabiam que podiam confiar uma na outra em qualquer momento. Teve um dia que me marcou muito. A gente estava no parque, como sempre, mas dessa vez, a Lara parecia diferente. Ela estava mais leve, com um sorriso mais brilhante no rosto. Eu a observei e perguntei: Lara, você está mais feliz hoje, né? Ela parou por um momento, olhou para mim e, com os olhos cheios de sinceridade, disse: sim, Lícia. Eu andei pensando em tudo que a gente já passou juntas e percebi que não preciso ter medo o tempo todo. Você me mostrou que posso confiar em alguém. Eu sei que minha mãe vai melhorar, porque ela tem amor e esperança, e isso me faz sentir mais forte. Eu fiquei emocionada. Eu sabia o quanto a Lara tinha se esforçado para superar os medos dela, e como era importante para ela ver a luz de volta na sua vida. Ela não estava mais sozinha, e eu também não. Nos abraçamos bem forte, como sempre fazemos, porque, naquele momento, não importava mais o que o futuro traria. O que importava era que, mesmo nos dias difíceis, nós nunca deixaríamos uma a outra sozinhas. Com o tempo, comecei a perceber que a amizade verdadeira é construída nas pequenas coisas. Não são apenas as grandes aventuras que reforçam o vínculo. São as palavras de apoio, os gestos de carinho, as risadas compartilhadas nos momentos mais simples. E, principalmente, o respeito pela confiança que colocamos nos outros. Nós continuamos brincando e conversando sobre tudo, até sobre os medos que ainda surgiam. E, a cada conversa, a nossa amizade se fortalecia ainda mais. Eu sabia que, a partir dali, não importava o que acontecesse com a mãe da Lara ou com qualquer outro desafio que ela enfrentasse, eu estaria ali, para ser a amiga que ela precisava.
E ela, a amiga que eu sempre sonhei ter. E assim, a amizade entre a Lara e eu ficou ainda mais sólida. A confiança, que antes estava meio escondida, agora era clara como o dia. Nós sabíamos que, independentemente dos desafios, sempre teríamos uma a outra. Era um dia tranquilo no parque e, como sempre, a Lara e eu estávamos aproveitando a tarde para brincar. Mas algo diferente aconteceu naquele dia. Algo que testou realmente nossa amizade. Enquanto caminhávamos pelo parque, a Lara começou a andar mais rápido, com uma expressão preocupada no rosto. Eu a segui, sem entender direito o que estava acontecendo. Lícia, a minha mãe. Ela está indo para o hospital hoje. Eu estou com medo de ficar sozinha, mas eu não quero mostrar para ela. Tenho que ser forte, Lara me disse, com os olhos cheios de um medo que eu podia sentir no fundo da minha própria alma. Eu fiquei parada por um momento, processando tudo que ela estava dizendo. Eu sabia o quanto a situação estava sendo difícil para ela, e eu queria ajudá-la de qualquer maneira. Então, sem pensar muito, dei um passo à frente, segurei a mão dela e disse: eu vou ficar com você, Lara. Não importa o que aconteça. Não é preciso ser forte o tempo todo. Eu estou aqui, agora, e vou te acompanhar. Aquele simples gesto de segurar a mão dela fez toda a diferença. A Lara, que antes parecia hesitante e cheia de medo, agora estava com um sorriso, ainda tímido, mas visivelmente mais calma. Ela sabia que, com minha companhia, ela poderia enfrentar o que estivesse por vir. Eu acompanhei a Lara até a casa dela, onde sua mãe estava se preparando para ir ao hospital. Conversamos sobre coisas que gostávamos, como a escola, os animais que amávamos, e até mesmo sobre nossos desenhos favoritos. Eu não queria que ela ficasse pensando no pior o tempo todo, e tentava distraí-la, fazer com que o tempo passasse mais rápido. Quando a mãe dela saiu, Lara se despediu dela com um abraço apertado e uma promessa de que logo estaria de volta. Eu fiquei ali, ao lado dela, em silêncio, como apoio. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha uma amiga, e isso parecia ser o suficiente para ela naquele momento. À noite, quando nos despedimos, ela me abraçou com força. Obrigada por estar aqui, Lícia. Eu acho que nunca vou esquecer o que você fez por mim hoje. Eu sorri e disse: é para isso que servem as amigas, Lara. Para que nunca estejamos sozinhas nos momentos difíceis. Aquele dia foi a maior prova de amizade que já vivemos. A Lara aprendeu que, por mais que a gente tenha que ser forte, sempre existe espaço para pedir ajuda, para dividir os medos e as tristezas. E eu aprendi, mais uma vez, que a amizade verdadeira não é apenas sobre compartilhar os bons momentos, mas estar ao lado da pessoa quando ela mais precisa. A gente cresce, a gente supera, a gente se fortalece sempre juntos. Depois de tudo que passamos juntas, eu e a Lara começamos a olhar para nossa amizade de uma forma diferente. Já não éramos mais apenas duas meninas que brincavam no parque ou na escola. A nossa amizade tinha se transformado em algo muito mais profundo. Algo que não se explica facilmente, mas que a gente sentia, bem lá no fundo. Num daqueles dias tranquilos, sentadas no banco do parque, com as árvores ao nosso redor e o vento suave, a Lara me disse: Lícia, eu tenho pensado muito sobre a gente. Antes, eu achava que uma amizade verdadeira era só sobre rir juntas, passar o tempo. Mas agora, eu vejo que amizade é muito mais do que isso. Eu vejo que, mesmo quando tudo parece difícil, saber que você está ao meu lado faz a diferença. É como se eu tivesse um refúgio. Eu fiquei em silêncio, ouvindo tudo o que ela estava dizendo. Às vezes, é difícil colocar em palavras o que sentimos, mas, naquele momento, eu senti exatamente o que ela estava falando. A amizade verdadeira é o lugar onde nos sentimos seguros para ser quem somos, sem medos ou julgamentos. Você me fez perceber, Lara, que a verdadeira amizade não é sobre estar sempre feliz, mas sobre estar presente quando a tristeza aparece. Quando tudo parece incerto, você me mostrou que a gente não precisa carregar o mundo sozinha. A amizade verdadeira é ter alguém para apoiar,
e alguém para ser apoiado. A Lara me olhou, com os olhos brilhando, e deu um sorriso. Lícia, eu sinto que, de alguma forma, a nossa amizade me tornou mais forte. Eu sei que, mesmo nos dias mais difíceis, tenho você ao meu lado. E isso me dá esperança. Eu senti um calor no peito, como se uma luz interna estivesse acendendo. Eu sabia que aquela amizade tinha mudado tanto as nossas vidas. Não éramos mais duas crianças tentando encontrar seu lugar no mundo. Agora éramos duas amigas que haviam aprendido o verdadeiro significado de estar juntas, não apenas nos bons momentos, mas também quando a vida parecia um pouco mais escura. Naquele momento, percebi que a amizade verdadeira é mais que uma palavra. Ela é um compromisso, um pacto silencioso de estar ao lado da pessoa, independentemente do que aconteça. Ela é o alicerce que nos ajuda a superar os obstáculos e, ao mesmo tempo, é a felicidade de compartilhar as pequenas conquistas da vida. A amizade verdadeira não exige perfeição. Ela só precisa de honestidade, apoio e, principalmente, de um coração aberto. A Lara e eu aprendemos isso juntas, e eu sabia que, ao lado dela, a gente podia enfrentar tudo. E, quem sabe, até fazer o mundo um pouco mais brilhante. Depois de tudo que vivemos, de todas as aventuras e momentos juntos, a Lara e eu sabíamos que nossa amizade tinha uma mensagem importante para compartilhar. Aquela história, nossa história, tinha uma lição que valia a pena ser dita. Era um dia calmo e nós estávamos no nosso lugar favorito do parque, sob a sombra da árvore grande que sempre nos acolhia. Lara estava ao meu lado, segurando sua pelúcia panda, como de costume. Ela olhou para mim e disse: Lícia, eu aprendi uma coisa muito importante. Amizade verdadeira não é sobre sempre concordar ou sempre ser feliz. Às vezes, é sobre entender o outro, dar espaço para os sentimentos e saber que, independentemente do que aconteça, vocês estarão lá para se apoiar. Eu sorri e concordei com ela. Eu também aprendi isso, Lara. A verdadeira amizade não se mede pelo tempo que você conhece a pessoa, nem pelas palavras que vocês trocam o tempo todo. O que realmente importa é a confiança e o apoio que você dá quando a pessoa mais precisa. Às vezes, nem é preciso dizer nada, um abraço, um gesto simples, faz tudo ser mais fácil. Nós duas ficamos em silêncio por um momento, refletindo sobre o que aquela amizade representava para nós. E foi ali, naquele momento de silêncio, que a moral da nossa história ficou clara em nossas mentes e corações. Amizade verdadeira é sobre estar presente, não importa o que aconteça. É sobre apoiar, mesmo sem saber o que dizer, e estar ao lado da pessoa quando ela mais precisa. É sobre aceitação, empatia e confiança. E, principalmente, é sobre não deixar o outro se sentir sozinho, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu dei um sorriso para a Lara e, com a panda em seus braços, ela concordou. Lícia. E quando a gente tem uma amizade verdadeira, tudo fica mais leve, até as coisas mais difíceis. Eu me sinto muito melhor por ter você como amiga. E eu sei que, por mais que a vida seja cheia de desafios, eu nunca vou enfrentar tudo sozinha. Eu a abracei com carinho, e a panda pareceu sorrir também. Eu sabia que aquelas palavras refletiam tudo o que nossa amizade significava. Não era só uma história nossa, era uma história sobre todos que entendem o verdadeiro significado de estar ao lado de alguém, sem medo e sem julgamentos. E assim, eu e a Lara compartilhamos a lição mais importante de todas: a amizade verdadeira não exige perfeição, mas exige compromisso, amor e a certeza de que, independentemente do que a vida traga, você sempre terá um ao outro para apoiar.